Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 28, que falará sobre os plateumintos, ok? Um novo grupo que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, que é um grupo também de animais invertebrados, tá? Então, vou fazer uma introdução aqui com vocês, porque nós vamos estudar os plateumintos e os nematódios. E o que seriam esses animais, né? Os plateumintos e os nematódios. Eles são exemplos de animais que são conhecidos popularmente como vermes. Então, talvez você já tenha ouvido falar, não com esses nomes, mas é muito comum as pessoas falarem verme se referindo a um certo tipo de animal. Tá bom? E hoje nós estudaremos então os plateumintos. Os plateumintos, eles são vermes que têm o corpo achatado, conforme vocês podem observar aqui nessa imagem. Isso aqui inclusive é uma planária, mas depois eu vou explicar um pouco melhor sobre a planária para vocês, tá? Então aqui as informações gerais é um verme de corpo achatado, existem espécies que vivem livremente em ambiente aquático ou terrestre úmido, né? Isso significa que essas espécies, quando a gente fala espécies que vivem livres, significa que elas não parasitam outros seres vivos, né? E aqui, algumas dessas espécies de plateuminto, elas são espécies parasitas, que vão aí se hospedar, né, em um outro organismo para sobreviver, tá? E a reprodução dela, né, dos plateumintos, pode ser assexuada e sexuada. E nós vamos entender um pouco melhor à frente, ok? Então, vamos aqui agora observar a planária, né, que é um plateuminto de vida livre. Então, como eu disse para vocês, se é um plateuminto de vida livre, significa que ela não parasita, né, um outro ser vivo, ok? Esse animal, ele se alimenta de pequenos outros animais, né, e restos de animais mortos também. Então, o corpo dela, como vocês podem observar aqui nessa imagem, tem uma cor, né, que ajuda ela a se camuflar no ambiente, né, num ambiente aí aquático, úmido, com água, né, para que ela consiga se deslocar também. E aqui na extremidade inferior aqui do corpo dessa planária tem os ocelos, tá? Aqui os ocelos não são olhos, né? São ocelos porque são mais simples do que olhos, né? E eles têm a capacidade somente de perceber a luminosidade, diferença de luminosidade, ok? E aqui também na região ventral tem pequenos cílios que vão ajudar aí na locomoção e na abertura da faringe, que é essa estrutura aqui que eu tô apontando para vocês, para ela se alimentar, né? Então, como que ela faz para se alimentar? Ela lança essa faringe, essa estrutura aqui, sobre o alimento, né? Sobre o que ela vai ingerir, esses pequenos animais ou restos de animais mortos, e ele vai ser parcialmente digerido aí e depois vai seguir para o intestino desse animal, tá bom? A planária, ela é um animal hermafrodita, ou seja, ela tem tanto o sistema reprodutor masculino quanto o sistema reprodutor feminino. Isso é bem interessante, né? Na natureza tem alguns animais que são assim, hermafroditas. E na reprodução dela, mesmo que ela tenha tanto o sistema reprodutor masculino quanto feminino, elas vão se unir. Duas planárias vão se unir, né, uma à outra, pelos seus poros genitais, né, que tem a ilustração mostrando para vocês o poro genital. Então, duas planárias vão se unir pelos poros genitais e vão trocar os espermatozoides. Então, por isso que a gente chama isso de fecundação cruzada, né? E depois, as duas planárias, elas lançam aí esses ovos na água e depois de um tempo esses ovinhos eles vão eclodir, né, e vão dar origem a planárias jovens. Agora, uma coisa que é muito interessante também nesse animal é que eles podem se reproduzir de modo assexuado, né? Quando o corpo dela ela se alonga e se divide em dois. Então, ela faz dessa forma a reprodução assexuada. E ela também tem grande capacidade de regeneração. Então, se perde ali alguma parte do corpo dela, ela é capaz de conseguir regenerar. Bem interessante esse verme, né, pessoal? Esse plateuminto. Plateuminto, vermes de corpo achatado.
Agora, nós vamos ver que tem alguns vermes, né, como eu disse lá no comecinho para vocês, tem alguns vermes que são responsáveis por causar doenças, que é o caso do esquistossomo, tá? O esquistossomo, ele é um verme causador de uma doença chamada de esquistossomose, que é conhecida aí popularmente como barriga d'água. Talvez você já tenha até ouvido falar esse nome aí, barriga d'água. E essa doença, aqui tem a ilustração, tá? Essa imagem aqui tá lá na página 10 do livro didático de vocês. E ela está relacionada à contaminação da água, né? E vai depender da ação de um outro invertebrado, um outro animal invertebrado, que é esse caramujinho que está ilustrado aqui para vocês, que vive na água doce, tá bom? Então, essa doença vai precisar desses dois aqui, né? Vai depender desses dois invertebrados. Então, como que funciona? Os esquistossomos, né, que tem o nome científico de Schistossoma mansoni, eles vão se alojar no intestino da pessoa infectada, tá? Então, uma pessoa se infectou aí com esse verme e ele se aloja no intestino e ali ele vai começar a depositar os ovos, né? E esses ovos desses vermes aí, eles vão ser eliminados para o exterior, né? Com as fezes, né? Dessa pessoa. Então, vai contaminar o solo, vai contaminar a água, tá? E na água, esses ovos, eles liberam pequenas larvinhas. E essas larvinhas, elas são chamadas de miracídeos. Então, os miracídeos, essas larvinhas, elas vão penetrar facilmente aqui, ó, nas partes moles do corpo desse caramujinho que eu havia falado para vocês, né? E aqui nas partes moles do corpo desse animalzinho, ele vai se multiplicar e vai se transformar em uma outra larva, que a gente chama de cercária, tá? Então, aqui em 3, a gente tem uma cercária sendo ilustrada. Essas cercárias, elas saem do caramujo e vão começar a nadar até encontrar uma pessoa que tiver nessa água, né? Nessa água aí contaminada, e vai penetrar pela pele e vai iniciar a infecção, tá bom? Então, essas cercárias, pessoal, elas invadem o corpo, elas vão se alimentar aí do sangue, vão se tornar vermes adultos, né? E por volta aí do 20º dia após a infecção, esses vermes, eles vão se reproduzir. E as fêmeas vão botar ovos de novo, né? E inicia-se um novo ciclo de novo no intestino daquela pessoa infectada. E aí começa tudo de novo. E esse ciclo vai indo. Por isso que a gente fala que é um ciclo, né? O ciclo da esquistossomose. Porque ela ocorre dessa forma, tá? Então, a pessoa elimina essas fezes contaminam a água, o solo, né? Na água, são liberadas pequenas larvas, os chamados miracídeos, eles vão e conseguem penetrar aí nas partes moles desse caramujo, como eu disse para vocês, aonde ele vai se multiplicar e vai se transformar em uma outra larva chamada de cercária. Essas cercárias, elas vão sair do caramujo, vão nadar e aí vão penetrar a pele de uma outra pessoa e iniciar a infecção. Depois, como eu disse para vocês, essas cercárias, depois que elas invadiram o corpo, elas se transformam aí em vermes adultos e começa tudo de novo. As fêmeas colocam ovos, por isso que eu disse que é um ciclo. Tá bom? Então, só repetindo para revisar mesmo como que ocorre aí essa doença. Tá bom? Então, ó, só aqui de curiosidade, tem lá no livro também de vocês, né? O esquistossomo macho adulto, ele mede cerca de 1 centímetro e a fêmea 1,5 centímetros. Ok? Então, meu povo, agora nós vamos ver um segundo, né, plateuminto, que também é causador de uma doença, que é chamada de temíase, tá? E esse verme, ele é conhecido popularmente como solitária. Talvez também já tenham ouvido falar isso por aí, né? Solitária, que é a tênia, né? Por isso que está aqui o título tênia. Então, ela é responsável por causar a teníase.
O corpo da tênia, ele é assim, ó. Esse verme aqui tá mostrando para vocês um verme adulto, né? Ele tem o corpo achatado, né? Como eu disse para vocês que é um plateuminto, tem o corpo achatado. Então, o corpo achatado parece uma fita, assim, e é dividido em 3 partes, né? A cabeça, ou chamado de escólex, o pescoço ou o colo, e o corpo que é formado por anéis, tá? Chamados de proglótios ou proglótides. Então, nos seres humanos, como que vai ocorrer aqui o ciclo dessa doença? Como que vai ser o ciclo dessa doença? Como que ela afeta o homem, né? Talvez você já tenha ouvido falar, né? Como que acontece. Nos seres humanos, a infestação dessa doença, ela vai ocorrer por 2 espécies de tênias diferentes. A tênia solium, que tem como hospedeiro o porco, né? Tem aqui até ilustrado aqui o porquinho. E a tênia saginata, que o hospedeiro é o boi. Então, quando a pessoa ela consome a carne de um desses animais, né, mal passada, e ela está contaminada, contendo aí esses vermes, né, a pessoa vai se infectar, mas a gente vai entender como, tá? Então, vejamos só. Para essa tênia ela sobreviver, ela retira os nutrientes do intestino delgado, do hospedeiro. E elas vão se fixar justamente na parede intestinal, né, por ganchos ou ventosas que elas têm. E a reprodução da tênia é sexuada e vai ocorrer pelo encontro do espermatozoide com o óvulo no interior da tênia por autofecundação. Porque as tênias, elas são hermafroditas também, e elas produzem os seus próprios gametas femininos e masculinos. Ok? Então, a carne do porco, ela vai estar com essa larva. E o ser humano, ele ingere aí essas larvas na carne contaminada, né, a carne mal cozida. Essas larvas elas vão se fixar no intestino delgado e vai iniciar o desenvolvimento. Aí aqui mostra pra gente os vermes adultos, tá bom? Então vai haver a liberação das proglótides com centenas de ovos, ó, juntamente com as fezes do hospedeiro. E essas fezes que contaminam aí o solo, por exemplo, né? Aí vai lá o animal, de novo, o porco, e ingere de novo essas proglótides, ingere esses ovos e reinicia o ciclo, né? Tá bom? Então é assim que ocorre aqui o ciclo da tênia solium. Tá bom, pessoal? Bem, agora vamos observar aqui, né, a importância ecológica desses plateumintos. Podem parasitar vários animais e esses vermes, né, esses plateumintos de vida livre, eles vão auxiliar na decomposição da matéria orgânica. E algumas espécies são bioindicadoras, né, vão indicar a qualidade daquele ambiente. Então, de acordo com o que aquele animal reagir, a gente vai saber se o ambiente, a qualidade da água está boa, se a qualidade da água está ruim. Então, esses animais têm sim uma importância ecológica. Tá bom, pessoal? Então, nossa aula vai terminando por aqui, nós daremos continuidade a esse assunto na nossa próxima aula, tá bom? Bons estudos e até lá!